Olá a todos, sejam bem-vindos a mais esse Golden Pill aqui na Nova Gênesis. Hoje a gente vai falar sobre os dois clássicos Ghostbusters, dois filmes que foram lançados nos anos 80, que inauguraram essa franquia incrível. E, bom, eu tô aqui com o Omega One, E aí, pessoal? tô com o Gimel Ouvi. e tô aqui com o El. E aí, beleza? Mas antes de mais nada, não se esqueça de deixar o seu like, comentário, compartilhar com seus amigos e deixar sua inscrição e ativar o sininho para acompanhar nosso conteúdo assim que sai. É muito importante que você nos ajude e incentive o crescimento do canal. E agora eu vou estar passando aqui a bola para o Omega One, para ele estar falando um pouco sobre do que se trata, né, esses dois filmes, introduzindo aí para a gente sobre o assunto do que é Ghostbusters. Então é isso, pessoal. Vamos falar sobre essa franquia Caça-Fantasmas. Vamos falar do clássico de 1984, né, o original, e também o 2, né, lançado em 1989. Antes de tudo, eu queria dizer, né, como esse filme é maneiro, né, falando especificamente do primeiro agora. Eu acho que é um filme que consegue ser ao mesmo tempo maduro, ao mesmo tempo que é um filme infantil, né? E não à toa é um filme que fez muito sucesso na época que ele foi lançado, né, em 1984, e posteriormente também, construindo todo um legado, rebanhando milhares de fãs, né, e se tornando uma franquia mesmo, né. E é um filme dos anos 80, né, você tem os caras fumando no filme, fazendo piada de cunho sexual. Era uma época sem mimimi. E a trilha emblemática, né, quem nunca ouviu a clássica trilha tema o tema, né, dos Ghostbusters, todo mundo já ouviu. As mensagens que o filme passa são muito legais. Talvez porque, eu acho, além da ideia por trás do filme ser uma ideia muito bem construída, uma ideia sólida por trás dele, que a gente vai comentar ao longo desse Golden Pill, mas também porque o elenco escolhido para ele é muito bom. Que são os caras da comédia, né, os caras da televisão. Por isso que eu acho que o humor também desse filme é um humor muito bom, um humor engraçado e leve. É um filme de aventura, filme de comédia, digamos assim. Também, né, tem esses toques de terror. Você, no elenco principal, nós temos o Bill Murray, que faz o Peter Venkman, que é um dos protagonistas do filme, né, que aparece mais. E ele é um cara muito bom de improviso, um comediante muito foda. Inclusive, não sei se é nesse primeiro filme ou se é no segundo ou é em ambos, que várias cenas de piadas são improvisos dele. Você tem o Dan Aykroyd, que interpreta o Ray Stantz. Ele, inclusive, também é o produtor do filme. E, se não me engano, ele foi ele que escreveu o roteiro, a história do filme. Que também é um comediante. Você tem o Harold Ramis, que interpreta o Egon. O Ernie Hudson, que é o Winston. E você tem a Sigourney Weaver, acho que é assim que fala o nome dela, que interpreta a Dana Barrett. E ela, acho que de todos esses, ela já era uma atriz muito famosa, era a mais famosa entre eles, porque ela tinha feito os filmes do Alien, né? Acho que todos os Aliens, quase todos ela deve estar. E ela faz o Avatar também depois, inclusive. E é isso. Cara, esse filme, eu acho que ele é muito, muito interessante. Se a gente olhar nas entrelinhas aí e olhar toda a história que compõe esse filme, a gente encontra muita coisa interessante. Por exemplo, os três primeiros protagonistas do filme, na real são quatro, né? Tem o Wilson, mas ele é um personagem que acaba aparecendo depois, né? Mas falando dos três que, que começa o filme com eles, né? É muito interessante como que esses três, eles têm uma imagem de pessoas que eram desprezadas na época, né? Por exemplo, você tem o Peter, que você consegue fazer uma associação muito fácil com os charlatões aí que roubam dinheiro aí com essas questões aí paranormais.
Aí você tem o Egon, que é um cientista maluco que não é levado a sério, né? E você tem o Ray, que é um nerd aí dos anos 80. E é muito interessante isso, né? Porque o filme pega essa imagem desses três caras que normalmente são desprezados pela sociedade e transformam isso em algo muito bom e algo muito cômico, né? Eles usam isso para fazer piadas aí. E isso aí acaba virando a alma, né, do filme. Não é à toa que fez muito sucesso aí entre os jovens e tudo mais. Só que tem um outro lado que também muito interessante, que é um lado que aborda uma questão assim mais séria, né? Se aproxima de questões mais sérias, né? Esse filme, como o Ômega já disse, que era um filme de terror e comédia, para ele explorar toda essa parte de terror, eles se aproximaram muito em temas que são levados a sério no mundo mais paranormal, até mesmo ocultista, né? Então, você vê no filme eles usando métodos e aparatos que muitos caras que trabalham com isso, que trabalham com essas questões, usavam na época, né? Por exemplo, tinha a Sociedade Psíquica de Londres, você tinha pessoas que caçavam fantasmas, que usavam todos aqueles aparatos tal que eles usam no filme. Então, o filme ele foi fortemente influenciado por essas ordens, por esses grupos que realmente levam esse assunto de fantasma e paranormalidade, né? Que levam a sério isso. E isso aí foi genial, cara, na época, né? Então você vê que não é só um filme de comédia. Os caras realmente sabiam do que estavam falando, eles estudaram muito para produzir o filme. Inclusive o Ray, esse cara, ele tem papel fundamental no roteiro do filme, que foi ele que escreveu, né? Inclusive. E ele tem uma ligação aí com esse mundo paranormal. Acho que a família dele, o avô dele, não sei direito. Inclusive, eu posso falar um pouco mais sobre esse lance aí do Dan Aykroyd. Com certeza, mano. Fala aí. Então, como eu já falei na introdução, né? O Dan Aykroyd, que interpreta o Ray, ele é o produtor desse filme. Mas além de produtor, como o El falou, ele foi o principal responsável pela história do filme. Então, que muita gente, acho que na verdade quase ninguém sabe, é que o bisavô dele, o Samuel August Aykroyd, esse cara foi um grande pesquisador do sobrenatural. Um cara que estava envolvido nos círculos espiritualistas americanos, como o El falou, naquela época, né? E ele foi um dos pioneiros da já citada Sociedade de Investigação de Paranormalidade americana, e que, que se inspirava muito nas teorias sobrenaturais da época, como, por exemplo, a principal referência deles é o Charles Fort. Mas o neto do, o neto do Samuel, o Peter Aykroyd, que, que seria o pai do Dan Aykroyd, ele continuou o legado do avô dele, né? Ele foi o cara que pesquisou todo esse legado que o avô, o Samuel, tinha deixado. Foi um cara que também estava envolvido nessa, nesse ramo, nesses círculos espirituais, né? O Peter, ele entendia que esses fenômenos eles não eram manifestações literais, né? Por exemplo, esses fenômenos das mesas espíritas da época, formação de ectoplasma, levitações, barulhos, essas coisas que ocorriam, né? Diziam que ocorriam nessas mesas espíritas da época, e aquilo estava fervilhando nos Estados Unidos. Por exemplo, a tabuíja surgiu nessa época, né? Era muito usada. Ele criou a teoria de que essas manifestações que ocorriam
elas provinham do inconsciente dos participantes que entravam num estado teatral lá. Ou seja, a gente vê a arte como, né, uma forma poderosa de canalização dessas forças. Então, esse era o plano de fundo dos Estados Unidos naquela época, e isso a gente vê representado totalmente aqui nesse filme, né? O Dan Aykroyd, ele reuniu essas, o estudo do bisavô dele e, e essa teoria do pai dele, né? O legado da família dele, e colocou na história do filme. Ou seja, você tem lá o ectoplasma, você tem os aparelhos que eles usavam, tudo isso está representado de forma muito legal no filme. Cara, e é o fundamento, né? O fundamento disso tudo, seu Charles Fort, é essencial para a gente ter uma dimensão, não para curtir o filme é divertido, qualquer jeito que você assistir, você vai curtir ele. Mas você consegue ver essas entrelinhas e essas bases mesmo do pensamento do cara que escreveu o filme. Tem conceitos ali que eu acredito que nunca foram de forma tão pop, né, tão acessível, que nunca tenham sido representados antes dele, entendeu? Por exemplo, né, a gente lançou aqui o último vídeo, o último La Melodia foi sobre Charles Fort, né? Você não viu ainda, vai conferir. E a gente vê ali o conceito, um conceito que é central ali na teoria do Charles Fort, a teoria da dominante da inclusão, a nova dominante, quando ele fala, né, que a questão do conhecimento é, que são dados, né, a própria coisa da existência, o que existe e o que não existe, são dados que são tornados aceitáveis em detrimento de outros que são excluídos ali enfim, dos círculos da dominante atual, né? Então a gente teve dominante da religião, e aí o nosso tempo estaria sendo a dominante da ciência. E aí você vê no filme, né? Isso é muito, cara, isso é muito. Depois que você sabe disso, você vê o filme, você nota ali descaradamente, porque os caras estão numa universidade, eles têm que ser, né, cientistas e tal, eles são cientistas de fato, apesar do Venkman ser meio charlatão, ele estudou, né, ele é um cara estudado para psicologia, não sei o quê. Só que o que acontece, né, eles pegam e cortam o verbo ali e mandam ele embora, né? Mandam eles embora. E ali você vê nitidamente, né, de forma dramatizada, o os dados que a ciência exclui, para que, tá ligado? Para que persistam aqueles que eles querem comprovar, né? Então, não é agradável, né, que esses domínios do desconhecido tivessem ali a hora de todos para algumas pessoas, para essas pessoas dogmáticas da ciência. E esse filme todo, né, ele tem a presença desse conceito das das realidades excluídas, né, o livro do Charles Fort, o livro dos danados, né, então as informações, né, os dados, os seres danados, excluídos da existência, surgindo de várias formas. E é interessante como, conforme os Ghostbusters, os caça-fantasmas vão se popularizando, é como se aquelas informações, né, dos fantasmas, dos seres, né, dos espíritos, seres antigos, não sei o quê, é como se eles estivessem por baixo do tapete. E aí, quando eles começam a aparecer, né, surge o quê? O conceito do Charles Fort, a dominante da inclusão. Então, a ciência, mais o fantástico, mais o sobrenatural, lado a lado, né? Todas essas coisas existem, né? Em frequências e tal, enfim. É o conceito do Charles Fort total. Porque começa a aparecer isso no filme também, né? De repente, nossa, explodiu de casos paranormais e tal. Tem uma justificativa no roteiro, mas você percebe esse conceito da nova dominante também. Cara, eu acho muito interessante você falar sobre isso, porque esse conceito do Charles Fort é uma coisa que acontece na história do filme, e eu vejo que teve um boom desses assuntos e teve muita gente levando essas questões mais a sério e de uma forma mais divertida até, coisa que eu acho que o filme contribuiu muito para que essa ascensão da cultura pop e ficção científica acontecesse nos anos 80.
um comentário sobre isso, né? É interessante você falar isso porque os próprios personagens são como que é interessante, né, que os próprios caras, os personagens, são como que fatos excluídos, né? Porque é isso, né? Você percebe no filme esses caras que são meio excluídos e tal. E chega, e tipo assim, agora é nossa vez, tá ligado? Tem algo que a gente domina que ninguém mais consegue resolver, tá ligado? Então, assim, é bem interessante isso, porque eles mesmos, né, é a ascensão dos nerds ali total. Mas tem uma coisa também aí, né? Que, beleza, os caras são os excluídos ali da faculdade, do núcleo acadêmico e tal. Mas eles são cientistas, tá ligado? E o filme, ele não disfarça, mano, que o cientista é o sacerdote moderno. Tanto que, a todo momento, mano, qualquer coisa que acontece, os caras falam: ô, mano, cala a boca, eu sou cientista, mano. Tipo, eu tenho autoridade, tá ligado? Então, tipo, é totalmente mostrando, né, como as coisas estão vistas a partir da dominante da ciência, né? Que o cientista é a autoridade máxima. E aí tem até a armadilha de fantasma deles. É igualzinha, mano, o incensário da igreja. Tipo, não tem como não ver aquilo ali. E lá pro fim do filme, mais de uma vez é citado o Apocalipse, né? Então, o que acontece? Os caras são cientistas, mas eles estão contendo os espíritos malignos, né? E no fim, eles literalmente evitam que o apocalipse ocorra. Porque os caras falam, vai acontecer algo de proporções bíblicas, né? E aí o personagem lá que chega depois, ele também fala, ele cita, né, um trecho do Apocalipse. Então, o filme ele estava se encaminhando para isso, né? O Gozer que ia vir, ele ia trazer o fim de todas as coisas, né, mano? O fim do mundo. Então, é isso que aconteceu ali. É os cientistas agindo como sacerdotes, né? E contendo a destruição de todas as coisas. E aí, voltando na história do Dan Aykroyd, o produtor do filme, né? Ele tem toda essa história com a família dele, esse histórico, né, de médiums e de estudantes de parapsicologia e tal, que era fenômeno, né, naquela época. E o Dan, ele, em algum momento da vida dele, ele foi para a casa da família dele lá, ele precisava decidir o que ele ia fazer com aquilo. E ele perguntou pro espírito do vô dele, se não me engano. E aí ele disse que quando isso aconteceu, a casa inteira ficou como que eletrizada, assim. Ele sentiu uma energia percorrendo toda a casa, como se ela tivesse, tipo, ganhado vida, assim. E ele interpretou que aquilo era um chamado para que ele continuasse o trabalho da família dele, né? E foi daí que ele teve a ideia de produzir o Ghostbusters. Então, o que aconteceu aí, mano, é que o cara percebeu que ele tinha que continuar o trabalho e ele recorreu a um filme de comédia, tipo, nada sério, né? Como o produto, né? Como o grande, onde desaguava todo o trabalho dos familiares dele que veio antes, né? Que é desde o bisavô dele, né? Que tem essa ligação forte com a parapsicologia e com os fenômenos sobrenaturais, né? Os fantasmas. E, tipo, e é muito interessante isso, porque não é novidade nenhuma, né? No meio do ocultismo, as coisas desaguarem para ficção, na verdade, é isso que aconteceu, né? Em todos os casos. Ou não à toa, né? Aleister Crowley escreveu ficção, John Fortune escreveu ficção também. E tem até publicações sobre isso, né? Tem um livro que é Nossos Deuses São Super-Heróis, que ele detalha esse processo e como o conhecimento místico, né, esotérico de várias ordens sobreviveu apenas nos quadrinhos americanos e com origem no pulp, todo aquele caminho que a gente já traçou em Lamed Logias de mangá, tokusatsu e quadrinhos, como essas coisas todas se relacionam, né? O Charles Fort, ele foi o cara que deu a fagulha de início ali nesse movimento dos pulps. Ele escreveu pulps, e é isso, né? Mais pra frente, outros homens envolvidos com fenômenos paranormais e parapsicologia entraram nesse processo, que é o caso do Ray Palmer, né? Que teve muitas experiências sobrenaturais. Ele é o
o primeiro cara que viu um disco voador, né? E é o grande consolidador dos pulps depois que o Charles Fort deu a fagulha inicial. Então, o que a gente está vendo aqui é todo um processo gigantesco do qual essas pessoas fizeram parte, né? Foram absorvidas por esse processo, para essa história da ficção como um todo, né? Porque o que o Nova Gênesis faz é isso, é conectar todos esses pontos aparentemente soltos da ficção e mostrar como é um organismo, um corpo, e que quando essas coisas se juntarem, algo novo vai chegar à Terra, tá ligado? E como ficção e realidade não estão tão separadas como a maioria das pessoas pensam, né? Esse é o nosso trabalho, mostrar isso. Por isso que eu fiz questão de colocar Chupa-Cabra, Monstro do Lago Ness de imagem nesse último Homem de Logia, porque Sim. essas são as coisas que as pessoas vão rir, tá ligado? Tipo, porra, Monstro do Lago Ness 2022, tá ligado? O negócio parece uma mão saindo da água. E tipo, mas é isso, tá ligado? O Ford falava, né, que no nosso mundo, no mundo que a gente vive, não existe uma forma de classificar as coisas entre verdadeiras ou falsas de forma objetiva, né? E ele prova isso, né, no livro. E aí ele fala assim que o conhecimento que a gente pode ter acesso, ele é ignorância revestida em risos, tá ligado? Então você não sabe nada, você não sabe tanto quanto qualquer um outro. Só que você ri de algumas coisas, né? Isso gera um círculo de coisas assim, das quais você não ri, né? Que é o conhecimento. Uau, conhecimento. Mas entre o que tá dentro e entre o que tá fora do círculo, não existe uma diferença objetiva. E é isso, o Grant Morrison no Flex Mental, mano, ele tem uma sacada genial, né? Que as coisas que são fictícias, né? Elas sempre aparecem borradas, né? E é uma coisa que todo mundo fala, tipo, olha aí a filmagem de OVNI, é sempre borrado. Aí, o Monstro do Lago Ness, não dá pra ver nada. E, tipo, é porque o mistério faz parte da natureza dessas criaturas. É essencial que você não veja em 4K o bicho. Não, você tem que ver borrado, senão ele perde o mistério, tá ligado? O mistério faz parte do ser deles, né? Então essa sacada é genial, mano. Eles existem enquanto seres ficcionais que você nunca vai entender perfeitamente, porque não entendê-los é essencial porque eles são. Mas enfim, acho que dei uma viajada agora. Eu tava lendo um conto do Lovecraft, né? E ele, inclusive, curiosamente, é um conto que ele cita o Charles Fort. E aí você falou dessa questão das paradas aparecerem, né, borradas, algumas coisas assim que são, para as pessoas não existem e tal. E tem, né, tem um momento, né, nesse conto, Sussurros na Escuridão, né? Que, para quem tiver curioso. Um cara ele consegue capturar lá uma criatura, tem todo um contexto, é um conto meio comprido. E aí ele captura uma criatura lá, ele consegue matar lá, é uns bichos que estavam atacando ele. E ele vai tirar foto e elas não aparecem na fotografia. E depois de um tempo, o corpo se desfaz e some. E depois ele descobre que essas criaturas são feitas de um tipo de fungo. Tipo assim, tem toda uma situação que você fica, tipo assim, né? Charlatanismo, né? O cara tá inventando um monte de desculpa para dizer por que ele não tem provas de que o bicho existe, tá ligado? Mas, tipo assim, a própria natureza do bicho tem essa barreira, tá ligado? É bem interessante e é interessante isso vir de um leitor do Charles Fort, né? Enfim. E tendo todo esse background que a gente está falando aqui, não nos espanta eles terem depois pegado tudo isso, né, e jogado no lixo e feito um filme tão ruim, tão medíocre como aquele remake lá que eles lançaram recentemente, que é as mulheres lá, né? Não nos espanta, né, eles querer fazer umas coisas tão rasa, né, querer destruir essa, essa obra, né, dessa forma. Esses ataques a franquias antigas recentemente são a tentativa de tirar o valor que elas tinham, o espírito que elas tinham, para não mais transformarem a gente como transformou tanta gente nos anos 80. Exatamente. E Não, como a gente está falando de imaginação, né, citando
uma parte do filme, a vilã, né, fala para o que vocês imaginarem vai acontecer, né? Aí o Peter Venkman fala para eles não pensarem em nada e tal. Daí o Ray, a primeira coisa que ele pensa é no monstro lá, Stay Puft, né, que eles falam o nome dele. Daí aparece aquele monstro de marshmallow. É isso, né? Tá aí a imaginação de novo, né? O que eles pensassem acontece. Eu acho uma parte bem legal. Entrando agora mais no segundo filme, né? Acho que a maioria das pessoas consideram ele um filme bem pior que o primeiro. Na minha opinião, acho que sim, o primeiro original é melhor, mas eu acho que o segundo tem coisas interessantes também de se analisar. Acho que é um filme divertido também, mas eu concordo que o primeiro, de 84, é melhor. O segundo, ele é de 89, né? E a gente tem o retorno, acho que de todos os atores, se não me engano, o primeiro. Se não me engano, todos estão de volta. E a história dele é história simples, igual o primeiro, né? Um filme de aventura, um filme para criança. E, embora seja para criança, não significa que ele não seja um filme sério também, como eu falei no começo. Acho que esses dois filmes, embora eles sejam filmes bem divertidos, eles conseguem passar uma mensagem, como a gente está mostrando aqui, conseguem divertir, também conseguem ser assustadores, né? Na minha opinião, em várias cenas. Nesse segundo filme você tem toda a trama daquele fluido nos esgotos. Acho que a coisa mais interessante desse segundo filme é a forma como que todos o sentimento de todas as pessoas da cidade, lá de Nova York, tudo aquilo se condensa, aquela energia psíquica se condensa nesse fluido, nessa gosma cor-de-rosa que fica nos esgotos. Então aí acho que esse é um outro conceito que a gente vê da parapsicologia no filme, né? A, a coisa da imaginação, do pensamento das pessoas ter a força para condensar-se na matéria de alguma forma. E isso é uma coisa bem interessante. E eles carregam, né, esse fluido, eles descobrem uma forma de carregar esse fluido com energia positiva, né? E é muito cômica, né? A cena que, claro, pro adulto, né? A criança não vai ver dessa forma. Que eles vencem o problema ali de as pessoas estarem influenciadas por aquele fantasma maligno. Eles vencem dando uma gozada, né? Basicamente. É muito engraçado, assim. Pra mim, eu sempre acho graça vendo dessa forma. Cara, isso aí é uma coisa recorrente, né, no filme. Toda hora, né? Até os próprios raio laser, né? Dá pra ter essa conotação aí. Os fantasmas deixam tudo melecado, aí eles entram com os lasers que eles cruzam os raios. Mano, sei lá, velho. Dá até pra interpretar brincadeira de criança, né? Cruzar os jatos de mijo. Até voltando no primeiro filme, né? Como que eles vencem? Eles estão enfrentando, né, o Gozer. E aí, o que eles pensar, mano, vai se manifestar numa forma terrível, né? Pra vir pra cima deles. E aí, a ideia é não pensar em nada, né? Só que o Ray, ele pensa sem querer, mano, no bicho marshmallow lá. E ele pensa nisso porque ele fala depois, né? Que ele pensou em algo que nunca poderia ferir, né? Ninguém. Algo, tipo, inofensivo, talvez. Não era, né? Um marshmallow gigante se tornou. Mas talvez por causa disso, né? Dessa inocência dele. Mano, a primeira coisa que eu ia pensar é esse é um demônio terrível, tá ligado? Grotesco, gigante. Ele E o fala cara assim, pensa, imagine a forma, escolha a forma de Gozer o Destruidor, né? Aí você já pensa coisa terrível. Então, e aí meio que pela lerdeza dele, inocência, talvez, ele pensou uma forma assim que eles conseguiram derrotar, tá ligado? O bicho pega fogo quando ele solta o laser. Enfim, é uma interpretação que eles conseguiram vencer porque eles prenderam esse mal numa forma que era menos terrível do que poderia ser, né? E
E aí também, seguindo essa linha da inocência aí, dá pra interpretar o cruzamento de jatos, assim, tipo, é viagem, sim, mas nem tanto também. Essa interpretação. E é zoeira, né? Essa coisa. Todo mundo termina melecado sempre, mas também no fenômeno paranormal é muito comum, tá ligado? A adolescência da pessoa desencadear, tipo, o poltergeist. Basicamente é isso, né? Acontece muito com adolescente, principalmente menina, tá ligado? O fenômeno de poltergeist, que é quando coisa quebra, levita, estoura, tá ligado? Geralmente é violento, assim, tá ligado? De quebrar, pegar fogo. E é os hormônios, né? Dá pra interpretar assim. Eu acho que o pensamento corrente é esse, né? Que a energia emocional carregadíssima da pessoa, assim, a flor da pele, né? Com os hormônios e tudo, desencadeia esse tipo de fenômeno. E, inclusive o Mob Psycho, né? Um anime famosíssimo, do mesmo criador do One Punch Man. Tem isso, né? O Mob ele é um psíquico. E o tempo todo no anime você vê as emoções dele indo de 0 a 100%, né? Então, acontece alguma coisa e sobe para 50. E aí, quando chega no 100, ele tem algum episódio de liberação paranormal muito forte, assim. Apesar dele já ser muito poderoso, assim, naturalmente. E, inclusive, nesse anime aí tem o Covinhas, mano. Que ele é, talvez, mano, é um chute, né? Mas a chance é alta, mano, dele ser uma referência ao Slimer, né? O bicho verde lá do Ghostbusters, que no desenho do Ghostbusters ele vira tipo um mascote mesmo dos Ghostbusters. Então isso torna a teoria mais provável. Eu acho que é interessante quando a gente fala de uma continuidade dos mitos e eles desaguando ali no mito científico e aparece surgindo como, né, a inclusão, a dominância da inclusão, né, tipo, o fantástico e o cientista que resolve, não sei o que, toda essa parada. A coisa do oculto, do mágico, né, das ordens de magia, não sei o que. Se você se você observa os itens, por exemplo, a questão de varinha, cajado, sempre é um símbolo que tem uma referência fálica, uma referência sexual mesmo, tá ligado? Uma conotação sexual na simbologia. E é interessante como tudo surge essas conotações sexuais nas soluções que eles arrumam também, né? Nas paradas que acontecem nos filmes do Ghostbusters, né? Tipo, essa coisa deles usarem uma arma que fica na altura da virilha, assim, né? Eles atiram, assim. Então, eu acho que é como se fosse, né? Tipo, do mesmo jeito que o mago, nas ordens, não sei o que, eles têm um símbolo fálico ali no cajado que eles usam, não sei mais o que, os caras também têm, tá ligado? Como se fosse o artefato mágico deles, que canaliza a vontade, né? Se você lê Prometeia, do Alan Moore, você vai ver esse conceito ali sendo explicado, né? Que mesmo a feiticeira mulher tem que usar um símbolo fálico que é um símbolo da canalização da vontade. E os caras fazem isso. É um símbolo da canalização da vontade deles. O raio, né? E é um raio, outro ponto interessante, um raio plasmático, né? É uma força de plasma. E é como o Philip K. Dick descreve o próprio Salvador, né? Vindo em forma de informação, né? Enfim. Aí a gente traz com mais detalhes isso futuramente. Cara, é muito interessante, né? Que os fantasmas do Ghostbusters, eles não são fantasmas da forma que você esperaria, tá ligado? São todos criaturas meio monstrengos, assim. E sei lá, tipo, é o espírito de alguém que morreu aquilo? Ou não? Eu interpreto mais assim como formações psíquicas, assim, mais pro lado da tupa, né? Porque é difícil, mano, você considerar aquilo um fantasma de um morto, né? Na Eu verdade, sei o que. Gui, eles citam no primeiro filme uma classificação, né, desses fantasmas. Então, uma das primeiras cenas lá da biblioteca, você tem eles falam um espectro de corpo inteiro, né, que seria um espírito bem mais próximo de um ser humano normal, né, um espírito mais normal como a gente conhece. E você tem os espíritos lá monstrengos, lá o comilão, lá o Slimer, né? Você tem vários tipos, né? Isso é muito legal. Muito louco isso, cara. Tem uns bichos gigantes também, ó. Meio dragão, meio dinossauro, assim. E
E a própria ciência, né, do Ghostbusters. O próprio filme faz essa diferenciação. Tem a ciência séria, né? E tem os Ghostbusters, que é tudo uns equipamentos doidos. Um carro totalmente surtado que, tipo, aquilo, mano, no mundo real, ninguém levaria aquilo a sério, tá? E é dali que vem a salvação de todo mundo, né? Os caras estão... É até bizarro, né? Você para pra pensar, aqueles 4 lá, eles resolveram o apocalipse, mano. São uns heróis inesperados, né? Eles fizeram um feito muito maior do que parece ao primeiro pensamento, assim. E é interessante nessa coisa dos fatos condenados, porque eles destruíram um marshmallow gigante no meio de uma cidade gigante. E no segundo filme eles são tidos como charlatões, tá ligado? É totalmente isso, tá ligado? O mundo esquece esses fatos, esses acontecimentos. Mano, perfeito, mano. O segundo filme, acho que a mensagem tem isso, assim, muito. Acho que é diretamente conversando com isso que você tá falando. Falando em monstro gigante, no segundo, eles dão vida à Estátua da Liberdade. Eles saem simplesmente andando com ela pela cidade. Que aquele fluido, né, ele dá vida às coisas. Interessante isso, né? Me lembrou até de Ubik. Olha aí, Philip K. Dick. Não vai ter um vídeo nesse canal que a gente não vai citar o Philip K. Dick. E outra coisa que eu acho muito foda, né, é que essa cena da Estátua da Liberdade, eles, né, tentando melhorar ali a situação, tentando elevar os ânimos da cidade, acho que é Ano Novo que se passa a história, eles botam, além de eles usarem o símbolo da Estátua da Liberdade caminhando pelas ruas de Nova York, eles botam uma música, né? Então, tipo assim, também tem aquela questão da música, do rádio, né? Propagar uma mensagem ali, uma música animada e tal, que vai elevar os ânimos das pessoas e enfraquecer o grande mal ali que justamente se alimentava dos maus pensamentos das pessoas, né? Cara, e é interessante isso, né? Porque no primeiro filme, o que tava canalizando o mal pro nosso mundo, o Gozer, era o prédio, cara. O prédio, ele tinha sido construído como uma espécie de antena, né? Pra trazer isso pro nosso mundo. E aí, no segundo filme, é a mesma função, né? Os caras transformam a Estátua da Liberdade em uma antena que capta a energia positiva das pessoas, tá ligado? Pra vencer o mal dessa vez. Então, a gente vê mesmo esse confronto entre o bem e o mal, basicamente, acontecendo numa cidade moderna, tá ligado? Então é totalmente atualização dos mitos, isso, tá ligado? E é coisas mundanas, né? Elevadas ao status, assim, de objetos míticos, quase, né? Tipo, a Estátua da Liberdade ali é o símbolo da esperança das pessoas, tá ligado? Liberdade, né? Acho que vale ressaltar que eles, no segundo filme, foram até pro manicômio. É verdade isso. Então, presos e internados como loucos. Então, assim, passa essa mensagem, né? Até dessa questão de o que na ciência, o que na psiquiatria é considerado loucura, que não é um fato excluído, né? Jogado para debaixo do tapete de coisas, de realidades superiores até, diferentes e que sempre estiveram aqui e a gente simplesmente toma como loucura, tá ligado? Cara, e falando dessa coisa, né? De coisas reais do nosso mundo, né? Fazendo parte de um drama cósmico. E você vê recentemente esses movimentos esquerdistas invadindo igreja, queimando. Cara, eu não consigo olhar pra isso e não ver seres das trevas, né? Demônios mesmo, que estavam esperando há séculos, mano, pela chance de poder entrar lá e destruir tudo. Finalmente é solta, tá ligado? Então, é um sinal de tempos sombrios, cara, e tempos assim que não pode vacilar mais, tá ligado? A gente tá realmente se aproximando de um embate final, tá ligado? É assim que eu vejo. Escolham seus lados, enquanto ainda há tempo. Não vou ter dó de jovens invadindo a igreja, não. Você citou isso aí, deu até raiva. acho que, acho que tá bom já, né? Só acho que eu peguei um assunto meio down e pra encerrar, tá ligado?
Mas então, pessoal, a gente vai ficando por aqui, como eu disse, Golden Pill, né? Acho que a gente já falou o suficiente aí sobre isso. A gente ainda vai trazer alguns temas, principalmente citações que a gente trouxe, né? A gente vai ter vídeo sobre o Cripple, a gente vai ter, enfim, sobre outros autores, sobre mais trabalhos inspirados no Charles Fort e até mesmo mais alguma coisa sobre Charles Fort. É um tema muito amplo, assim como muitos temas que a gente traz aqui, né? E, bom, a gente vai deixando, né, esse Golden Pill por aqui. Não se esqueça de deixar o seu like, comentário, comenta a sua opinião, o que você achou, uma sugestão. Compartilhe com seus amigos e não se esqueça de deixar a sua inscrição e ativar o sininho para continuar acompanhando o trabalho sempre que a gente lança um vídeo, né? Eu agradeço a todo mundo que chegou até aqui, agradeço a todo mundo que participou. Nova Gênesis agradece e até a próxima.